Olá, Souls, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer a continuação da história de como nós acabamos com certos mentores espirituais. Essa é uma pergunta que eu recebo com muita constância. Quem é o meu mentor espiritual ou minha mentora? Como que eu conheci ele? E, gente, é muito frequente que eles sejam afetos ou mesmo desafetos com os quais a gente já fez uma conciliação de vidas passadas. É claro que podem ser pessoas novas, sim, tem essa possibilidade, mas a maior parte realmente já cruzou o nosso caminho em algum momento. Eu vou ler uma parte do livro do Espírito Fabrício, do relato dele, né, de como que ele descobriu sobre a história dele com o mentor espiritual dele já desencarnado, no livro A Desencarnação dos Animais. O Fabrício, ele era um veterinário que morava aqui no Rio de Janeiro e ele faleceu em um acidente de carro, lá na Lagoa. E aí o livro conta a história dele trabalhando no mundo espiritual, e ele trabalhava fazendo resgate de animais nos matadouros. Então, o mentor dele, que até então não tinha se revelado por completo quem ele era, apenas estava auxiliando ele nesse trabalho na colônia astral, resolve falar: então, Fabrício, eu vou contar a nossa história. E ele revela para o Fabrício que eles dois já trabalharam em um matadouro de animais muitos anos atrás, que ele era o dono e que o Fabrício era o filho. E o Fabrício fica arrasado, porque enquanto ele fazia os resgates dos animais no mundo astral, ele julgava muito os homens que trabalhavam naquilo. E então Fabrício aprende essa grande lição mesmo, que é não julgar tanto o próximo. Que todos nós já tivemos diferentes níveis de consciência, defeitos, falhas, e que estamos justamente aqui para sermos instrumentos um do outro de melhoria. E ele fala assim, depois dessa revelação: eu não sabia o que mais responder, nem o que pensar diante daquela revelação. Então apenas fiquei lá, o escutando. E o mentor dele fala assim: nossa vida foi muito sofrida na época que eles tiveram uma vida juntos. Sua mãe faleceu poucos anos depois que nos deixou. Que eles tinham sido abandonados, né, pela mãe. Depois foi minha vez, o pai dele desencarnou, e você ficou morando sozinho. Então conheceu uma jovem, apaixonou-se e quis desposá-la. Mas assim que ela soube de seu trabalho, ela desapareceu com medo. Via em você um assassino. Você se revoltou e descontava nos pobres animais toda a sua revolta. Gente, isso é muito comum também. Quando eu falo pra gente pegar leve nos julgamentos um com os outros, e que os relacionamentos familiares e afetivos são as verdadeiras universidades da vida, não falo à toa não, viu? Você vê, essa menina na época, a missão de vida dela era justamente entrar na vida desse homem para poder, através da doçura dela, de um nível de consciência mais elevado, de uma empatia maior, instruí-lo, sabe? Aumentar a consciência dele em relação a algo que ele fazia de forma tão automática que ele nem conseguia mais sentir emoção. Só que ela encarnou com esse destino e não conseguiu cumprir. Ela abandonou. E não por acaso ela veio em muitas outras vidas seguintes em encontro com o Fabrício. E é assim que funciona. Qualquer um que faz o mapeamento de vidas passadas com a gente no Viva Healing sabe que é assim que funciona, né? Muitas vezes o espírito, antes de encarnar, ele se compromete com uma missão,
mas não consegue cumprir ali na hora. E a gente deve sim sempre pensar: onde está a luz nesse encontro? Qual é a lição que eu estou tirando disso? Parece ser muito difícil, mas qual é o lado bom disso? Essa é uma pergunta que tem que ser constante em nossas vidas. E aí continua assim: você nunca conseguiu se casar e ficou muito revoltado com isso. Morreu sozinho, como um cão abandonado, pois ninguém sentia piedade dos seus modos, da sua grosseria. A matança que fazíamos era medieval e ainda hoje em dia nada ela difere. E aí o Fabrício fala que ele estava cada vez mais chocado, não queria saber de mais nada. É muito comum, né, gente, quando a gente está fazendo o tratamento de vidas passadas, que a gente traz o atendido desdobrado, muitos têm essa reação, né, de querer se fechar, de querer ir embora, mas você vê, o próprio mentor ficou atrás do Fabrício para que ele tivesse acesso a essa informação. É importante, faz parte do amadurecer da alma, a gente olhar para as nossas sombras, nossos defeitos, sem tanta culpa, né? Com piedade e amor também conosco, porque ninguém aqui é santo, estamos longe disso. Fui para o umbral, o pai dele, né, que é o mentor dele atual, fala. Fui para o umbral e lá fiquei anos sofrendo por tudo que havia feito. Para quem não sabe, o umbral é uma dimensão mais densa, mais próxima aqui da Terra, que espíritos que ficaram presos de uma vibração muito negativada acabam indo por afinidade. Quando você chegou, eu ainda estava lá. Sofremos por nossos atos cruéis e, apesar do sofrimento, não achávamos que estávamos errados. Por isso é que permanecemos lá por muito tempo. Isso é uma informação também relevante. Tem vidas passadas nossas que ficam presas no umbral simplesmente porque elas estão presas num nível de consciência que não tem a umidade ou o conhecimento, a clareza de entender que o que ela fez precisa ser corrigido. Ela não alcançou aquilo e através da apometria a gente consegue doutrinar, né, essa vida de uma forma muito mais assertiva. O verdadeiro arrependimento só veio depois de longos anos e então trouxeram-nos para cá. Sua mãe nos perdoou e disse que voltaria como sua mãe novamente, para orientá-lo melhor, pois nos havia abandonado. Ou seja, a própria mãe ter abandonado, né, os dois também, foi ela se esquivando da missão, que era criar esses espíritos que estavam no nível de consciência mais denso, para fazer com que eles tivessem mais amor ao próximo, né? Ela também teve muitas vidas em comum, sabe? E meu pai e minha noiva, o que tem ambos a ver com a minha história? O Fabrício perguntou. Seu pai era um antigo parente de outras encarnações. Sua noiva Lígia, dessa vida do Fabrício no Rio de Janeiro, era a moça que ele queria casar naquela vida que fugiu. Se ela tivesse ficado ao seu lado naquela época, com certeza o tiraria daquela vida, pois a amava muito e faria o que ela pedisse. Ela conseguiria, né, aos poucos, trazer esse entendimento para ele, né? Era a missão dela, sabe? Como fugiu, contraiu um débito, pois tinha prometido antes de encarnar ajudar você. Quanta tristeza senti ao saber de tudo, Fabrício fala. Levantei-me do banco onde estávamos sentados, nos abraçamos e ele disse: perdoe-me, meu filho, eu era tão ignorante moralmente. Perdoe-me, esse é o mentor dele atual. Por isso fui escolhido para ser seu guia. Eu até poderia levá-lo a uma sala onde você se lembraria de tudo. E essa técnica a gente realmente usa na apometria, né, da tela mental. Mas achei melhor não. Agora que sabe do passado,
Para que, né, reviver na pele? E essa é uma questão que eu prefiro a apometria para tratar vidas passadas, justamente porque ela evita, né, que a gente reviva tudo na pele aqui encarnado, né? Evita esse drama, ela traz a cura pelo tratamento e o conhecimento através dos relatos, mas a gente não revive com aquela intensidade. E aí ele termina: não, não precisa, já foi o suficiente. Darei o melhor de mim para apagar essa história. Então, gente, é interessante, né? A gente entender como que a espiritualidade funciona, como que a terapia de vidas passadas funciona e fazer que nem o Fabrício. Aprender com os nossos erros e servir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Por favor, deem um like se vocês acharam que foi útil para o seu conhecimento e siga este canal para mais conteúdos sobre espiritualidade, lei da atração e terapia de vidas passadas.